Bom, gente, bom dia a todos, agora oficialmente. Hoje a gente tem duas novidades boas aqui, né? Uma, a presença da Júlia. Ju, como é que eu falo seu sobrenome? Eu sempre fico... Perrê. Pere, Júlia Pere. É. E a Júlia, ela é arteterapeuta, psicóloga, mestre em cultura e sociedade, mas ela também é nossa amiga, né, assim, e ela fez um trabalho belíssimo, né, que eu acho que todo mundo devia conhecer, e acho que tem tudo a ver com esse departamento, mas acho que também tem tudo a ver com outro departamento, eu acho que essa é a segunda novidade, né, essa é a primeira vez que a gente une dois departamentos, que é esse nosso, da diversidade sexual e de gênero, e o de complexos culturais, que é um departamento mais recém-formado, né, assim, mas que já veio aí com tudo, já veio com bastante coisa. A Rosa está aqui, que é desse departamento, eu e a Júlia estamos lá também, mas eu queria que a Rosa contasse um pouquinho para todo mundo que está aqui ou que vai ver a gravação depois poder conhecer, né? Tá bem. Bom dia a todo mundo. Saudar aqui a Júlia, uma alegria, né, estar com ela de novo. A Júlia tem sido uma bela companheira aí que surgiu, né, nesse movimento da gente ter o departamento de complexos culturais, política e individuação. E saudar também, né, além de todos os presentes, as gurias, né, a Erika, a Lili, por né, fazerem esse movimento, terem feito tantos movimentos tão importantes, né, dentro dos nossos meios aí, né, de psicologia analítica e tudo. E dizer que foi muito bom, assim, é uma alegria para o Departamento de Complexos Culturais poder, né, ter na verdade, a nossa primeira atividade, né, online, aí, nossa primeira live, nessa parceria, né, de dois departamentos que né, me são muito caros. O Departamento de Diversidade, desde o começo, né, nasceu ali, pude acompanhar, assim, né, o momento em que começou esse trabalho e a importância disso. E mais recentemente, então, na associação, na JB, a gente abriu esse departamento de complexos culturais, né, política e individuação, por entender que era, né, um espaço que estava precisando, né, de demarcar um lugar e um olhar mais específico para essas questões, e esse movimento de ter os dois departamentos juntos, né, realmente muito importante, porque sim, tem a especificidade, os interesses de leituras, de estudos, mas tem também um enfraquecimento que acontece, né, a partir dessa setorização toda, né, de tantos departamentos separados, aí parece que se tratam de coisas distintas, né, e quando na verdade a gente está interessado em caminhar na mesma direção. Então também convido as pessoas a acompanharem. Nós temos agora um Instagram muito recente, mas já temos um espacinho aí nas redes sociais, que é uma forma, né, da gente dar notícia. Põe aqui no chat, Rosa, para as pessoas poderem... Tá, já na sequência aqui já põe. Paty, você chegou numa boa hora, a Olha gente aí. está apresentando o departamento. A Paty coordena, gente, o departamento. Acho que ela é coordenadora também. Ela podia dar um alô. Um alôzinho. Oi, gente, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, com a Júlia, querida. Oi, Paty. Então, tu estava falando, né, Rosa? Eu peguei um pedacinho do departamento que nós estamos, né, trabalhando, enfim. Começamos com o nosso Instagram. Estamos nos preparando para o congresso, né, que vai ter. Isso. Vai ter uma fala bem legal também, gente, no congresso, que vai ser... vocês que falam, né? Por favor. Não, vamos ter uma fala, vamos partilhar com vocês algumas reflexões, então, que a gente fez desse período que vivemos aqui nas enchentes, né, nessa tragédia que nos aconteceu, da gente estar pensando esses movimentos, o que a gente pensa sobre cidadania, alguns questionamentos, enfim, o que pode a psicologia, né, nesse momento de reflexão. Todos convidados, né? Depois passem, então, no chat o Instagram, para o pessoal seguir. Vou colocar aqui agora, estou procurando, não sei decor. Eriquinha, e você, minha flor, falar alguma coisa aí? Ou a gente já passa para a Ju? Então, a gente vai passar para a Ju direto, assim, eu só vou dar alguns recadinhos mesmo, que é importante, que é o seguinte, muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente mesmo a generosidade de Júlia de poder partilhar
uma pesquisa tão profunda, tão dedicada e tão amorosa conosco no dia de hoje, né, nessa sexta-feira, a última do mês. É um dia que se segue a visibilidade lésbica, né? Uhum. Para mim é muito importante, então é uma comemoração mesmo que eu faço hoje. Agradeço muito a Rosa, Marcela e Patrícia por poderem despontar esse desejo de unir os departamentos. Então, sem esse desejo, a gente não daria início a essa jornada junto à JB, como Rosa falou muito bem, da gente desfazendo, tornando mais poroso, desfazendo muros, abrindo frestas e dando a mão para a gente #tá junto, porque senão não faz sentido mesmo de não construir uma psicologia que esteja engajada e costurada e bem sedimentada, unindo todas as forças, né, todas as lutas, principalmente complexos culturais, que a gente vem também aqui nos debruçando, estudando e precisando mesmo de um aporte teórico maior. Os recados que eu gostaria muito de dar é o seguinte, nosso próximo encontro é dia 6 de setembro, que é o grupo de estudo sobre o Anima Mundi, do Preciado. Disforia Mundi. Disforia Mundi, de Paul Preciado, e é com a Helena Vieira na condução disso, né? Que está sendo muito bacana. Mas também no mês de setembro a gente vai continuar assim lindamente. No dia 20 a gente vai estar com Paulo Navasconi, que Ricardo Barreto nos apresentou, e Navasconi também assim de forma muito profunda vai trazer a possibilidade de esperançar na clínica interseccional em tempos de necropoder. Uhum. Aí imagina isso, né? Então, tudo que a gente já está estudando com Preciado, a gente vai dar as mãos nessa mesma condução. Então, complexos culturais, a gente... E eu acho, né, Eriquinha, que tem uma coisa muito incrível, assim, nessa indicação do Ricardo, nessa palestra do Paulo, assim, porque o que eu tenho percebido muito, que junta com a Ju agora também, né, tudo bem, é bom a gente mapear a violência e tudo mais, mas eu tenho um pouco de aflição, né, de roubarem nossas utopias, né, porque eu acho que isso faz parte dessa necropolítica, né, assim, quando roubam nossas utopias e nos fazem mergulhar na distopia, ferrou-se. Uhum. Então, eu acho que tanto as ferramentas que a Júlia traz hoje, quanto essa fala do Paulo do Esperançar, eu acho que vai proporcionando ferramentas para a gente alimentar nossas utopias, né? Não de forma ingênua, né? Mas de forma... Tá aí, tem ferramenta, tem o que fazer, assim, porque senão joga a toalha, né? Assim, eu acho que tanto o Paulo quanto a Júlia hoje vão trazer isso. Uhum. Isso tem mudado um pouco na universidade, né? Sair um pouco do estudo só da violência, da desesperança, e começar a olhar para as potências de vida, né, que tem. Não, que tem que apontar, né? Tem que nomear as violências, até para fazer a política, né? Mas, assim, enfim, né? Se ficar só nisso, isso é instrumento, né? Desse patriarcado, desse necropoder, né? Assim. Sim. Então é isso, vamos lá, o espaço é todo seu, Júlia. Muito grata. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada de estar num espaço tão importante com pessoas que eu admiro tanto, né? Grandes nomes da psicologia analítica no Brasil e que tem promovido essa mudança, né? Inclusive, foi movida por isso que eu comecei a escrever, que eu quis escrever esse trabalho. Eu vou mandar só aqui no chat antes o Instagram do Nucui, senão eu vou acabar esquecendo. E eu vou ficar sem mexer a tela também. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver como é que faz isso. Vocês estão vendo? Estamos. Ah, pronto. Então deixa eu só... Você continua vendo a gente? É isso, eu vou dividir a tela. Fazer que nem o... Deu certo aqui pra gente. Isso. Pronto. Tá... não tem como ampliar, mas tá dando para ver, né? Não, tá ampliada, tá na tela total. Ah, pronto. Deixa eu fechar aqui, ó. O chat. Eu sou um pouco lenta com coisas de tecnologia. Ah, consegui. Eu não tô vendo todo mundo, mas eu tô vendo pelo menos um cantinho aqui. Deixa eu ver se passa. Pronto, tá passando. Você pode mudar a configuração também, para ver mais pessoas. Não, tá. Se qualquer coisa, alguém levanta a mãozinha, mas dá para ver. Só não vou conseguir ver o chat.
Esse trabalho, né, foi a minha dissertação de mestrado, e eu vou contar um pouquinho por que eu quis escrever, né? Eu sempre fui uma aluna, desde da graduação da Faculdade de Psicologia, que eu sempre questionei muito a psique universal, neutra, e eu ficava muito irritada, na verdade, com o mundo junguiano, porque eu não via muita abertura, eu não via temas que me eram caros, como questões de gênero, de raça, de sexualidade, sendo abordadas. E eu questionava muito, gente, por que a psicanálise está produzindo tanta coisa e os junguianos não estão produzindo nada? O que está acontecendo? E aí eu saí da faculdade, fui fazer minha pós-graduação, achei que eu ia ver, me aprofundar, que eu pensei, na graduação não dá para ver tudo, né? Então a gente acaba ficando por cima. Fui para pós-graduação, achei que eu ia ver alguma coisa e, de novo, eu não via nada. E aí uma professora muito querida, que foi minha orientadora na graduação, quem me apresentou muito de Jung, a Sil Franco, acho que as pessoas aqui de Salvador conhecem bem ela, ela falou, Júlia, se você não escrever isso que você quer, ninguém para de ficar esperando que alguém escreva o que você quer ler, escreve você mesma. E aí eu fiquei assim, nossa, será que eu sou capaz, né? Mas aí eu decidi que eu iria fazer mestrado, que eu queria trazer, inclusive, foi uma batalha pessoal minha, eu queria trazer Jung para dentro da UFBA. Hoje em dia a gente tem a pós de Jung, né? Mas mesmo assim ele não é um autor muito difundido. Em tudo, né? Na universidade em geral, mas na UFBA não, se ouve falar pouquíssimo dele. Era uma briga que eu quis travar lá dentro, fiquei com medo de ninguém querer me orientar por conta disso, mas meu orientador foi super aberto, topou. Entrei no mestrado no pós-cultura, né, da UFBA, meu orientador foi Leandro Collin e meu co-orientador Pablo Pérez Navarro. E o título ficou Artivismo como ferramenta de transformação da psique colonial brasileira. Inclusive, quem estava na minha banca foi Anne Novaes Carneiro, que eu acho que vocês conhecem, que ela faz parte do departamento, né? Foi muito importante para mim tê-la na banca também, que é uma pessoa que pensa muito parecida com a gente, né? Então, por que eu escrevo? Foi essa história que eu contei para vocês. E por que artivismo, né? Como eu sou arte terapeuta, eu sempre gostei muito de arte, então eu entrei no mestrado e falei, eu quero estudar arte, Jung e feminismo, que é o que eu gosto, mas eu não sabia como. E aí meu orientador me provocou. Tá, Júlia, eu não sei nada de Jung, o que eu ouvi falar dele foi falando mal, você vai ter que me apresentar, você vai ter que chegar aqui e trazendo alguma coisa que me convença no sentido de convencer a universidade, né, que é uma teoria, uma metodologia de pesquisa, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui pesquisar. E nessa pesquisa que eu fui fazendo foi que eu encontrei os complexos culturais. Eu nunca tinha ouvido falar em complexos culturais. Fiquei mais irritada ainda quando eu vi que existia desde os anos 2000. E eu falei, gente, como é que existe desde os anos 2000? E você está começando a ouvir falar agora dos complexos culturais, né? E aí, logo depois, sincronicamente ou não, né, veio o livro que Carmen editou com Guilherme, tinha acabado de ser publicado, aí eu comprei, eu fui estudando, pegando as coisas, pouquíssima coisa em português, né? E foi via complexos culturais que eu consegui fazer essa pesquisa. Foi o que eu apresentei para os meus orientadores, né, e para a faculdade, como uma possibilidade de pesquisa. E como eu estava querendo falar de arte, eu encontrei no artivismo também uma espécie de ponte, foi o que permitiu essa interseção entre psicologia analítica, política, imagem e arte, né? Aí eu vou falar um pouquinho o que são os artivismos. Essa noção não é um movimento, né? É importante eu frisar isso, porque às vezes eu escorrego e chamo de movimento, mas não é um movimento porque não foi estruturado. Mas o que se observou? A partir da década de 60, em países da Europa, dos Estados Unidos, Brasil, outros países da América Latina, começou a se observar um fenômeno, né? Existiam manifestações políticas de rua, e dentro dessas manifestações, você começou a ver obras de arte ou artistas utilizando da sua arte para somar a voz daquelas manifestações políticas, e alguns também, alguns artistas querendo provocar a população, querendo transformar a arte deles como se fosse assim, uma espécie de eu preciso que a população preste atenção nisso e olhe para isso, então eu vou fazer uma intervenção artística na rua. Então, o que esses artistas questionavam, né? A própria noção de arte, que era muito ligada a uma noção europeia de arte clássica,
O fato da maior parte das obras de arte estarem sempre em museus ou em galerias de difícil acesso, que a maioria da população não conseguia acessar por conta de financeiro mesmo, ou nem sabiam que existiam, na maior parte das vezes, e começaram a questionar a própria arte em si, porque eles diziam assim, tá, se essa arte não está comunicando nada, não está fazendo a pessoa questionar nada da forma, do modo de vida dela, da forma que o sistema se estrutura, então, para mim, essa arte não vale a pena. Então, eles tinham esse discurso bem radical também do que seria arte. Aí Paulo Raposo, né, que é um dos estudiosos, chama isso de um modus operandi coletivo e profundamente comprometido com as mudanças sociais, que primava pela arte no espaço público, né? Eu utilizo o artivismo na minha dissertação como uma categoria de análise. Eu não vou falar aqui se tal artista é mais ou menos artivista, mais ou menos político. A ideia do ativismo enquanto categoria de análise é analisar os efeitos que essas obras de arte têm no coletivo, na população, e não determinar o que o artista é ou deixa de ser. Então, minha pergunta de pesquisa, no final das contas, né, ficou, tá, mas se a gente for pensar artivismo, a gente for pesquisar, se jogarem aí no Cielo, enfim, vocês vão encontrar um monte de artigos e livros que falam muito de teatro, de performance, de cinema, de fotografia, de música, tem muita coisa sendo escrita no artivismo musical, e eu, que amo artes plásticas, fiquei, tá, mas e as obras de arte? O que elas estão produzindo? Qual é o olhar que as obras de artes plásticas estão tecendo no imaginário social? O que tem sido dito? E aí eu pergunto, né, quais narrativas aparecem nas obras de mulheres que produzem artivismo dentro das artes visuais? Deixa eu ver se eu já começo aqui. Como eu cheguei nas artistas. Aí eu parei, ok, eu quero trabalhar com mulheres, porque eu queria trabalhar com questão de gênero e feminismo, era uma coisa que eu não iria abrir mão. E queria trabalhar com artivismo. E aí eu fui pesquisar. Quem são as mulheres que produzem artivismo dentro das artes visuais? E o que eu não fiquei surpresa, né, que a maior parte das artistas que eu encontrei foram mulheres do Sudeste ou do Sul, que é quem tem mais incentivo à pesquisa, mais incentivo financeiro para a obra de arte, né? A gente chega em São Paulo, a gente vê milhões de murais. No Nordeste isso não é tão comum, apesar de ter algumas iniciativas aqui em Salvador, inclusive, o Projeto Mural, enfim. Então, eu decidi isso a princípio. Quando eu vi a lista de artistas que eu tinha montado, eu falei, não, eu quero trabalhar com artistas nordestinas. A princípio, eu queria baianas, não consegui achar artistas baianas que se encaixassem dentro do meu recorte de pesquisa. E aí, eu acabei ampliando para o Nordeste. Então, era outra coisa que eu não iria abrir mão. Eu queria trabalhar com mulheres, queria mulheres que trouxessem em termos interseccionais, né, diferentes categorias, diferentes temas nas suas obras de arte, precisava que elas fossem nordestinas, porque eu acreditava que isso ia compor dentro da narrativa delas, essa questão territorial iria aparecer também. Então, a primeira delas que eu cheguei foi Camila Schindler, eu coloco o Instagram delas aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês esses slides, e aí tem um linkzinho que vocês podem clicar. Ela é daqui de Salvador, ela é uma mulher branca, eu queria trabalhar com a mulher branca, eu não ia abrir mão disso, porque outra coisa que a gente vê muito na pesquisa, né, que Bell Hooks até vai questionar, o que move pesquisadores brancos a estudar minorias, e eu sou uma mulher branca estudando minorias, né, o que me moveu foi a falta de conteúdo sobre essas questões na psicologia analítica, que é uma psicologia super elitista, que é uma psicologia cara, enfim, elitista no pensamento e na parte financeira também. Então, eu entendi que era meu papel trazer, já que tem poucas pessoas que pensam sobre isso, né, e que bom que essas poucas pessoas estão reunidas aqui, não por acaso, né, mas eu quis trazer esse ponto. E eu quis trazer o estudo de uma mulher branca para inverter um pouco esse papel, né, trazer a branquitude ser estudada também. Então, a primeira delas foi Camila. Ela faz mural, ela faz camisa, ela faz... o que eu vou analisar dela aqui foi o lambe-lambe, que é aqueles cartazinhos que você passa cola e cola nas ruas, né, nos muros, mas ela faz mural, ela faz tatuagem, enfim, ela é uma multiartista, né. A segunda artista que eu
quis trabalhar foi a Ana Mello, ela é de Pernambuco, e ela trabalha com um tipo de arte muito interessante, ela trabalha com geotintas. Então, ela já traz esse compromisso ambiental no próprio trabalho dela. E ela começou a trabalhar com geotinta porque ela é muralista, né, grafiteira, faz tatuagem também, tatuadora. Ela foi chamada um dia para fazer um mural numa comunidade, ela e um grupo de artistas, e era uma comunidade que não tinha saneamento básico, e o único lugar que tinha para eles lavarem os pincéis dele, o material dele, era o rio da comunidade. E aí, a partir do momento que ela se viu tendo que lavar as tintas dela tóxicas num rio que alimentava a comunidade, ela falou, não, depois disso aqui eu nunca mais vou trabalhar com tintas. E ela começou a estudar agroecologia, começou a estudar possibilidade de trabalho com as geotintas, que são tintas feitas a partir de materiais naturais, a partir de areia, a partir de argila. O único material, vamos dizer assim, não muito... Esqueci a palavra, ecológico, não muito ecológico, é porque ela precisa de cola branca para misturar, para dar a liga da tinta, né? Aí vocês vão ver o trabalho dela, vocês vão ver como as cores são bem interessantes também. Lina Herrera, ela é conhecida como Nativa Ilustra, ela mora aqui em Salvador há uns 5 anos, mais ou menos, mas ela é colombiana. Ela veio de Cali, da Colômbia, tem 28 anos, ela fez formação em design gráfico em Cali, faz murais lindíssimos aqui em Salvador. A primeira vez que eu vi um mural dela, eu falei, não, eu preciso estudar essa mulher, porque o trabalho dela é incrível, e ela traz sempre, ela conta assim, né, que ela saiu viajando pela América Latina, fotografando, conhecendo corpos reais, rostos reais, em Cali, na Colômbia, ela traz uma questão de desigualdade social muito grande, parecida com o que a gente vive aqui no Brasil, né? Você olha para os outdoors, você olha para a televisão e você só vê pessoas brancas, só vê pessoas com determinados tipos de corpos, e isso começou a incomodar a Lina, e ela tem essa missão, assim, de sair pela América Latina, conhecendo pessoas reais, e estampando o muro das cidades com essas pessoas reais, tanto que ela utiliza o realismo. Eu acabei não falando, mas... e Ana, ela é artista visual também, formada em cinema de animação, e Camila Xinga é designer. Então, eu me preocupei também em encontrar pessoas que estivessem, por mais contraditório que pareça, né, que estivessem dentro da universidade, porque eu queria entender como que habitar esse espaço influenciaria no trabalho delas também. E, por último, eu trabalhei com Yakunan Tuxá, ela é uma mulher, todas são mulheres cis, né? Yakunan é sapatão, Iana é bissexual, Lina e Camila eu não encontrei essa informação, mas eu tentei procurar, porque eu entendia que a sexualidade também iria aparecer nas obras dessas artistas, né? Ela é uma indígena, Yakunan é uma indígena sem terra, o povo Tuxá, eles foram expulsos da terra de origem deles por conta de uma hidrelétrica que precisou ser construída, e até hoje eles lutam para reaver o território deles. Ela faz letras na UFBA, e ela carrega na obra dela, né, a ancestralidade indígena dela, e principalmente a sexualidade dela. Atualmente, isso está um pouco desatualizado, na verdade, mas ela é a artista mais famosa das 4 que eu trouxe. Ela é a mais conhecida, ela chegou a ter suas obras expostas no MASP. Ela não faz mural de rua, mas ela sempre ela tenta, pelo menos, né, colocar a obra de arte dela em lugares acessíveis. E aí a gente vai entendendo como o ativismo preza pela arte em espaço público. Ah, mas se está dentro de uma galeria, mesmo que gratuita, é espaço público? Sim, dentro da arte pública é considerado espaço público, e aí eu vou falar um pouco disso mais na frente, né? Para metodologia, eu não vou me estender muito nisso aqui, mas foi uma pesquisa qualitativa, né, de caráter exploratório. Eu tentei utilizar metodologias que me permitissem dialogar com saberes ditos subalternizados, que me permitissem trabalhar com uma colisão de saberes também, né? Por isso que eu vou trabalhar com a noção de interseccionalidade, de identificar essas categorias, ver como é que elas se apresentam, com saberes localizados, né? Entendendo que cada produção de saber, ela tem um tempo histórico, ela tem um motivo de se apresentar, ela está inserida dentro de uma cultura, enfim. E a metodologia decolonial, que é esse compromisso com os saberes
subjugados, né? Então, eu tive uma preocupação muito grande na minha dissertação, por mais difícil que seja, às vezes, né? Quem está dentro da academia sabe, ter um compromisso com autores negros, indígenas, LGBTs, eu tive essa preocupação. Claro que a gente não vai, eu nem quero abrir mão dos clássicos, né? Mas a minha ideia foi dar voz, principalmente para esse público. E para analisar as imagens, eu utilizei o processamento arquetípico simbólico, que é uma metodologia junguiana, né? E tudo isso só foi possível por conta dos complexos culturais, que é como eu vou olhar para essa obra. No meu capítulo 2, eu trago um pouquinho, né, uma introdução sobre Jung, o que é arquétipo, inconsciente coletivo, essas coisas que a gente sabe que tem que escrever sempre, porque a gente tem o tempo todo tá te apresentando Jung para as pessoas, né? Depois eu falei sobre o que são os complexos culturais, depois eu entrei um pouquinho, que eu vou me alongar mais nisso, né? O que eu estou chamando de complexo colonial, como é que esse complexo colonial afeta a saúde mental do brasileiro, da população brasileira, onde é que entra a psicologia nisso, e aí que eu vou dar a resposta como opção decolonial da arte, a relação entre psique e artivismo. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa, que acho que não. Não. Aí eu vou tentar explicar, assim, o que eu chamei de complexo colonial. Eu estava trabalhando, eu tentei dar foco em Brasil, mas entendendo que o complexo colonial, ele é algo de comum da América Latina. Então, eu fui atrás de autores que me ajudassem a pensar a colonização de uma perspectiva latino-americana. Eu encontrei, né, o grupo Modernidade e Colonialidade, que é um grupo MC, como ficou famoso, né? Foi um grupo de intelectuais latino-americanos que, na década de 90, estavam fazendo seus doutorados, pós-doutorados nos Estados Unidos, tiveram contato com Stuart Hall, que já estudava a questão da globalização, do território, e eles decidiram fundar um grupo de pesquisa que tivesse como foco a América Latina. Existem outros autores pós-coloniais, tem os autores do pan-africanismo, que divergem entre si. Eu escolhi trabalhar com esse grupo desses autores, porque eu entendia que eu estava falando de América Latina. Então, e o que Aníbal Quijano, que é um dos mais famosos, Aníbal Quijano, Henrique do Céu, Walter Mignolo, esses são os nomes que se destacam desses grupos, né? O que eles vão falar sobre a colonização, sobre a colonialidade, né? Primeiro, eles vão falar, eu estou chamando aqui de complexo colonial, o substrato psíquico, fruto de séculos de colonização e colonialidade. Colonização é o período histórico bem determinado, tem início, meio e fim, e colonialidade são os efeitos desse período que reverberam até hoje. Então, Aníbal Quijano vai falar sobre a colonialidade do poder, né, que aí envolve quem que tem poder de determinar as leis, de ter domínio das armas, de quem que tem domínio de determinar quem vive, quem morre, de fazer política, né? E ele vai falar o que fundou essa colonialidade do poder. Então, a primeira coisa que ele vai elencar, né? É o processo de classificação racial e universal em nome do capital, onde a ideia de salário aparece também no Brasil, né? Ligada a pessoas brancas. Então, quem tinha o poder ao dinheiro, quem tinha acesso a poder receber um pagamento, eram as pessoas brancas, e as pessoas negras vinham na condição de escravizadas, em nome do capital, em nome do trabalho. A outra coisa que ele vai falar é o etnocentrismo, né? Onde se inventa a noção de modernidade, tendo, obviamente, a Europa como berço e como modelo. Então, você cria a ideia de que esses outros povos racializados, né? Porque o branco não se racializa, então é o outro que é racializado. Como se esses povos não tivessem... de nada, Ricardo. Como se esses povos não tivessem capacidade cognitiva de produzir conhecimento, e que como se tudo que eles tivessem produzido até aqui não fossem válidos pelo olhar dos colonizadores, né? E o eurocentrismo, e aí vem a questão, a cultura, o modo de ser, o modo de se vestir, o modo de pensar, sempre colocado como correto, o certo e o que deve ser seguido como modelo. E sobre essa justificativa, eles invadem outros povos, eles escravizam outros povos, dizendo que eles não têm alma, né? E eles vão ensinar, eles vão catequizar esses povos, eles vão trazer a cultura deles, o saber deles, vão impor esse saber e essa cultura, esse modo de pensar a esses povos, né? E aí ficou conhecido como a tríade, né? A colonialidade do poder, do ser e do saber. Tanto que Maldonado Torres depois vai dizer que não só as terras
foram colonizadas, né? Mas que nossa psique também foi colonizada e foi com uma espécie de programada para pensar de tal maneira. Depois que esse grupo desenvolveu essas pesquisas, a gente teve outros autores que pegaram esses conceitos da colonialidade, do poder ser saber e foram desdobrando eles, né? Uma delas é Maria Lugones, que ela vai cunhar o conceito de colonialidade de gênero, que ela vai dizer que junto com essa ideia de poder, junto com essa colonização, veio também a ideia de o que é ser homem e o que é ser mulher, de acordo com o pensamento europeu. Esses conceitos de homem e mulher, da forma que era pensado na Europa, não existia aqui. Os povos originários não concebiam as noções de gênero, a palavra gênero nem existia. Né? O conceito de gênero não existia para eles. E isso começou a ser implementado também no Brasil. Então, essa noção de hierarca, de homem acima de mulher, de homem é quem tem pênis, mulher é quem tem vagina, de comportamentos apropriados para determinado gênero, de noção de família nuclear, tudo isso chega junto com a bagagem da colonização. E aí, Viviane Vergueiro, que é uma travesti, ela vai falar sobre a ciscolonialidade, que ela vai dizer que foi uma forma, um plus de colonizar ainda mais, de desumanizar, de transformar esses sujeitos em não humanos, foi a ideia de cis. Porque o que inclusive, Lugones observava? Não posso chamar de intersexo, porque esse nome não existia, né? Mas está documentado por vários... Esqueça a palavra que eles chamam, né? Não é pesquisadores, mas de o quê? Dos hermafroditas, que chamavam, né? Isso, mas que vem como... Não é a aventura, porque estou com a palavra aventura na cabeça, mas aquelas pessoas que vinham da Europa para catalogar, que eles faziam os desenhos, aí botavam o que era, eu não vou lembrar a palavra agora, mas tinha gente que fazia isso com as plantas, tinha gente que fazia isso com as pessoas, e eles documentaram que, por exemplo, os povos originários do Brasil, que eles entraram em contato, eles não tinham, tipo os desbravadores, né? Eles tinham documentado que os corpos dos povos originários não eram iguais aos povos europeus. Eles tinham seios diferentes, os homens tinham seio, o tamanho do pênis era muito variado, as mulheres tinham pelos. Então, a coisa da interseccionalidade, do intersexo, do hermafroditismo, estava muito mais difundido. A gente não tinha essa padronização dos corpos, que isso foi, né? Esses corpos que nasciam diferentes foram sendo mortos, né? Foram sendo perseguidos, o que acabou criando uma padronização física também, né? Então, ela traz isso também, como a invenção da cisgeneridade junto com essa chegada desse poder colonial. E aí, qual é que vai ser o impacto disso para a saúde mental do brasileiro até hoje, né? A gente vê, em casos de racismo, de LGBTfobia, de machismo, o adoecimento da população, de como essas pessoas elas estão mais propensas a desenvolver transtornos mentais, não porque elas têm um gene que faz isso, mas porque elas vivem numa sociedade que desumaniza elas, que mata, que tira o acesso a direitos básicos, que impede, por exemplo, que impede que mulheres negras maternem seus filhos, porque eles são assassinados pela polícia. Então, assim, isso tudo gera sofrimento psíquico. A gente pode pensar nessa ideia de complexo de vira-lata, né, que o brasileiro tem, de que tudo que vem de fora, tudo que vem desse outro, que é branco, que tem um saber, que tem uma linguagem específica, né, os autores até falam, Walter Mignol fala que a gente precisa desaprender as 6 linguagens imperiais. Quais são as linguagens imperiais? Grego, francês, alemão, português, espanhol, inglês. Que nós tivemos que aprender um outro idioma, né, para poder entender esse outro saber que era validado como saber e o que era produzido aqui não era. O desenvolvimento de sentimentos como vergonha, culpa, inadequação, muito presente, né, uma dificuldade de se sentir pertencente, inclusive dentro do próprio país. Isso tudo eu estou nomeando que vem também desse complexo colonial que se instaurou na psique do latino-americano, né, e do brasileiro, tanto que Grada Quilomba vai falar uma coisa que eu acho mais interessante, quando ela fala que é como se nosso inconsciente estivesse pré-programado para situações de violência, como se a gente sempre fosse voltados
para isso, para situações, como se nosso olho sempre pegasse o que tem de pior e se conectasse com aquilo, principalmente na questão racial, né? E ela traz que as imagens que são apresentadas de negritude não são imagens positivas. Então, o que isso está formando no imaginário dessas pessoas, né? E é a população que tem mais risco de cometer suicídio também, de acordo com as pesquisas que foram feitas, né? O que eu botei esse asterisco aí, o que não significa dizer que pessoas brancas não sofrem. Eu acho que a gente tá todo mundo vendo esse processo de adoecimento coletivo mesmo, muita ansiedade, muita depressão, muita crise de pânico, essa desesperança, falta, quando a gente vai olhar para as crianças da clínica, né, uma falta de perspectiva de futuro. Eu acredito que tudo isso, como está atrelado ao capital e ao modelo neoliberal, isso tudo está constelado, como se fosse uma cadeia de complexos, não é uma coisa só, é uma cadeia de complexos que se retroalimentam. Então, claro que os povos não brancos vão sofrer muito mais com esse sistema, eles estão sendo literalmente mortos, né? Mas as pessoas brancas também estão sofrendo. E aí, eu vou chamar o complexo colonial, que seria como um trauma, né, implementado na alma, por uma vivência coletiva de exploração, dominação, expropriação, extermínio, naturalização da morte, tortura e do estupro. É como se essas coisas fossem naturalizadas, é por isso que a gente liga a TV, vê um monte de tragédia, e para a gente é só mais um dia. Claro que a gente tenta não se acostumar com isso, não é sobre se acostumar, né? Mas a gente tenta, o que a gente estava falando no início antes, olhar para a esperança e a potência de vida, para onde é que está indo, né? O Brasil, acho que todo mundo aqui já sabe, é o país da América Latina com os maiores índices populacionais de depressão e ansiedade, sendo que a gente sabe que tem muito caso subnotificado. A gente está perdendo, acho que para os Estados Unidos, acho que a gente está em terceiro lugar no ranking mundial. Então, não é porque o Brasil é o maior país, sempre vai ser o primeiro da América Latina. Não, no ranking mundial a gente está lá em cima também. E tive que ir um pouquinho para a psicanálise, né? Não teve jeito. Mas quando eu vou falar desse fenômeno coletivo de adoecimento, eu entrei em contato com Sueli Ronick, que ela vai dizer que nós temos um inconsciente colonial capitalístico que se apropria da nossa força vital. Então, toda a nossa energia psíquica é como se estivesse sendo sugada por essa máquina dentro da nossa psique, que faz com que a gente se volte para, né? Nosso ego seja capturado por complexos que alimentem esse regime e que façam com que essa forma de viver continue sendo protegida e alimentada e naturalizada. E onde é que entra a psicologia nisso, né? Porque a gente está recebendo no consultório um monte de gente triste, um monte de gente ansiosa, um monte de gente desesperançosa, e a gente está preparado para receber essas pessoas? Essa é a pergunta que eu faço, né? Muita gente não gosta dessa parte inclusive fui criticada na banca, porque eu coloco a clínica dual como um caminho paliativo. Eu sei que isso pode parecer radical para algumas pessoas, mas eu explico um pouquinho por que eu penso dessa forma, né? Clínica o quê, Jô? A clínica dual, né, 1 a 1, como um caminho paliativo para esse sofrimento. Por quê? Porque eu acho que não é a psicologia que vai dar conta disso. Não é a gente que vai ter que trazer uma suposta cura. Pode ser a psicologia também, né? Mas talvez não uma clínica. Isso, exatamente. Tanto que é onde a maior parte... que é onde a maior parte dos psicólogos estão inseridos hoje, né? Então, eu falo, né, 89% dessa categoria é composta por mulheres, isso aqui está um pouco defasado, a gente já viu terça-feira que são os 540 mil psicólogos, mas essa foi a última pesquisa feita pelo CRP, né? 89% dessa categoria é composta por mulheres, sendo que 67% se autodeclaram brancas, né? E ainda tem o problema de ordem epistemológico. Tanto Yamamoto quanto Nogueira, né? Yamamoto vai falar que a psicologia nasce do modelo capital e está atrelada ao capitalismo e as propostas que esse modelo tem. E Nogueira, naquele livro Psicologia Feminista, não vou lembrar agora, Interseccional e Feminista, ela vai falar que a gente não vê na graduação. A psique ela ainda é tratada como neutra, como universal. Como que a gente vai dar conta desses problemas? A gente vai acabar individualizando. Vai dizer, não, isso não é racismo, isso é você que é paranoico.
Não, mas por que sua sexualidade é tão importante assim? Por que você não pode se adequar às normas sociais? E aí o consultório acaba virando um local de violência também, né? De produção dessas violências. Porque, né, os complexos culturais estão agindo sobre a psique dos psicólogos também, e a gente precisa olhar para isso, como que a cultura vai interferir na nossa clínica. Então, é por isso que eu coloquei essa frase aqui de Hillman, naquele livro 100 anos de terapia, o mundo está cada vez pior. Enquanto a terapia estiver preocupada apenas com a adaptação, estará negando a sensualidade selvagem e o apetite animal que afirma que a vida vale a pena. Então, enquanto a gente estiver inconforme com esses saberes, a gente vai estar negando a potência de vida de muitas pessoas diferentes da gente, né? E aí eu até trago, por mais que seja grandinho, eu acho interessante ler, porque a gente vê movimentos na psicologia, né? A gente tem eu não vou lembrar a sigla, ANPC, que é o grupo de psicólogos e pesquisadores negros, tem o grupo de psicólogos indígenas, tem a psicologia preta, de Lucas Veiga, tem a psicologia da libertação, tem a psicologia social, tem várias psicologias que tentam dar conta disso. Mas eu gosto muito do que David Pavão fala, que ele vai trazer, né? O que hoje chamamos de psicologia é algo tão ocidental e moderno quanto o capitalismo, do qual é inseparável. Tal como o sistema capitalista, as várias teorias e práticas psicológicas não são nem culturalmente neutras e nem universais, mas conseguiram tornar-se universais até certo ponto graças à colonização e à imposição violenta da cultura ocidental em todo o mundo, sempre à custa de outras culturas. É difícil imaginar o que aconteceria com a psicologia latino-americana após a sua descolonização. Para descolonizá-la verdadeiramente, seria necessário descolonizá-la, purgá-la de si mesma, transformá-la tanto que não seria mais exatamente psicologia. Então, ele traz, né, por mais radical e libertador que as novas psicologias tenham se proposto a ser, ela não vai deixar de ser colonial, porque ela foi fundada dessa maneira. Então, a gente teria que chamar ela de outra coisa. Essa é uma provocação que eu acho bem interessante trazer desse autor, né? E aí, qual que eu proponho? Tá, Júlia, se a psicologia não vai dar conta disso, né, pode ajudar. Claro, né, assim, você trazer o outro, nem todo psicólogo consegue ter esse tipo de reflexão, mas se você consegue gerar essa reflexão no seu cliente, isso já está movendo alguma coisa, né? E a gente precisa sair do autoquestionamento, a coisa que Jamila Ribeiro fala. Não basta a gente ficar se autoquestionando, a gente precisa ter ações afirmativas, a gente precisa ir para a ação. O que de fato nós estamos fazendo para mudar aquela realidade? Não adianta só ler pessoas negras e ficar com esse conteúdo na sua cabeça e dentro da sua casa, né? A gente precisa colocar o antirracismo, a gente precisa colocar as lutas sociais, o feminismo, a gente precisa trazer isso de forma prática para a nossa vida. Eu vou dizer que um outro caminho possível seria via da arte. Por quê? Porque se a gente for pensar num mural, as pessoas têm muito mais acesso a um mural de arte na rua. Se a gente for pensar numa apresentação de teatro, que tem 80 pessoas assistindo por apresentação, isso é muito mais gente. A arte consegue tocar muito mais gente, um show de música, por exemplo, do que a capacidade que a gente tem de tocar as pessoas, né? E aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre as imagens, né? E aí Sueli Ronick vai trazer que o único momento que essa energia, né, que essa desobediência, ela está autorizada a existir fora do domínio colonial capitalístico, é nas obras de arte, porque a criatividade está autorizada a aparecer dentro do campo artístico. E aí os autores das artes vão dizer, né? A arte não é apenas um sistema de representação, ela é também um sistema de construção de subjetividade. Então, quando a gente entra em contato com obras de arte que trazem que trazem outros pontos de vista, que trazem outros saberes, que pensam em outros modos de vida, é como se isso estivesse colonizando o nosso inconsciente com novas imagens, tecendo novos imaginários. É o que Jenny Nunes vai falar, que a gente precisa reflorestar o imaginário brasileiro, né? E por isso eu acredito que a arte seja uma via também, né? Muito interessante. Aí a Mignolo vai falar, né, que o objetivo dos estudos decoloniais não consistem num novo normal. Ele não quer pegar tudo, então
Então, tudo que é europeu é ruim, eu vou jogar tudo fora. Não, não é isso que ele está dizendo. A ideia é acabar com as hierarquias e promover o multiculturalismo, onde as teorias e saberes, as cosmovisões possam dialogar entre si, em colaboração e confluírem, né, que é o que Nego Bispo vai falar, confluírem como um rio quando se encontram, que os saberes possam somar e não um ficar disputando o que é verdade e o que não é, o que é certo e o que é errado. E aí ele diz que não, que se a gente substituísse, né, não vou usar mais o saber europeu, vou usar o saber, somente o saber africano, seria uma nova hierarquização. E aí, no final das contas, a gente estaria fazendo uma outra troca e não estaria confluindo, não estaria destruindo as hierarquias. Podem ter pessoas que discordam com isso, né, tudo bem. E aí ele vai dizer que a decolonialidade deve trabalhar pela reexistência. E ele diz, né, resistir é algo diverso de resistir. Se você resiste, você fica preso às regras do jogo que os outros criaram, especificamente a narrativa e as promessas de modernidade e da necessária implementação da colonialidade. Então, ele preza realmente por encontrarmos outras formas de existir. E aí eu vou falar da relação entre psique e artivismo, né? Eu vejo o artivismo como um mecanismo de defesa do espírito do grupo, né? Esse grupo que eu estou chamando, é um grupo de pessoas LGBTs, negras, mulheres, que se veem nessa condição de subjugado, que tentam mudar politicamente isso, que têm uma consciência política de grupo e que sofrem, né? Sofrem por saber da condição de outridade que eles têm. E eu penso que o ativismo, nesse sentido, tem uma dupla função. Né? Para o artista, é um mecanismo de defesa e de sobrevivência, tanto que várias das artistas que eu trouxe aqui, várias não, foram todas, as 4 falam isso, que elas começaram a produzir arte, esse tipo de arte, que elas não estavam dando conta. Então, essa arte delas ajudou com que elas sobrevivessem nesse mundo. Tanto que a Kunantu Chá fala, né, que a primeira vez que ela criou uma imagem de 2 indígenas se beijando, aquilo viralizou no Instagram, porque inclusive várias mulheres indígenas trouxeram. Eu nunca pensei que a gente poderia ser lésbica, porque eu nunca vi uma mulher indígena lésbica, eu achei que não existisse. E ela foi a primeira da comunidade dela a se assumir lésbica, e a partir disso ela disse que não é que não existia, eles existiam, os indígenas LGBTs estavam inseridos na comunidade dela, mas eram sempre muito marginalizados, como se eles tivessem um problema. E ela, enquanto lugar de liderança, porque ela é uma liderança na comunidade dela, e a partir dos encantados, né, que são os espíritos que acompanham dentro da religião indígena, ela teve essa força para lutar e dizer que não, e a espiritualidade falando que isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo, e isso trouxe força para ela lutar dentro da comunidade dela e dizer que existem LGBTs indígenas, que depois a gente até vai ver quando eu falar de Tibira, a colonização foi tão forte, tão forte, tão forte, que o autor encontrou dentro de fóruns indígenas, vou até explicar antes, né, às vezes eu me perco um pouquinho, deixa eu voltar. Ele se interessou por estudar sexualidade indígena, percebeu que não tinha bibliografia nenhuma escrita sobre isso, e a tese dele se propôs a ser uma espécie de como se fosse um lugar que um compilado de estudos, um livro que servisse de base para quem quisesse estudar. Então, ele encontrou muita coisa, e ele organizou muita coisa, inclusive vários documentos da Igreja Portuguesa, dos espanhóis, falando da existência de indígenas que a gente entende hoje como LGBTs, de comportamentos sexuais de pessoas do mesmo sexo e de pessoas que incorporavam o comportamento do outro gênero também, antes deles chegarem aqui, e não era visto como um problema dentro da comunidade indígena. Só que a colonização foi tão forte, que ele encontrou em fóruns do Facebook, dentro de comunidades indígenas, pessoas dizendo que quem trouxe a homossexualidade para o Brasil foi um homem branco, e que isso não era coisa de índio, de indígena. Eles falam dessa forma dentro de fórum. Então, assim, é um apagamento muito grande, e esse trabalho dele é muito importante por isso, e o que a Kunantu Chá tentou fazer dentro da comunidade dela. Então, eu vou falar, né, que
esse complexo colonial, ele prejudica o processo de individuação, porque ele drena a potência de vida dos indivíduos. E o ativismo vai polinizar, né, como incontáveis germes de futuro, os espaços por onde suas obras transitam. Então, a ideia é que essa imagem, ela vira uma sementinha no imaginário das pessoas, que faça com que essas imagens floresçam de outras maneiras. Essa é a ideia da arte, né? Aí eu trouxe um pouquinho de Jung, né? Que Jung vai falar sobre o papel social da arte. Ele vai dizer que a arte trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Então, eu estava pensando, né? O que os artivismos estão dizendo que a nossa época necessita? O que está aparecendo? O que eles estão tentando compensar, né? Ele fala também, toda arte sempre capta com antecedência intuitivamente as futuras mudanças da consciência em geral. Então, quando a gente vai olhar para a cena artivista, que é composta por pessoas majoritariamente negras, LGBTQIAP+, eles estão dizendo o tempo todo que as unilateralidades não funcionam, eles estão trabalhando sempre em coletivos, a maior parte deles trabalha em coletivos, então está dizendo não a essa coisa do individual sempre, de você estar tendo que lutar sozinho. Eles estão trazendo as diversas possibilidades sexuais que a humanidade possui, a diferença de corpos, estão celebrando a vida, né? Leandro, que estuda mais essa parte da cena ativista, ele traz como existe uma alegria em transgredir essas normas, né, que sufocam a gente. E aí, de que arte eu estou falando? Como eu falei, né, da arte pública. Para uma arte ser considerada pública, ela tem que estar ou na rua, ou dentro de museus e galerias gratuitas de livre acesso. E para ela serem considerada uma arte pública, ela precisa necessariamente transformar o observador num público de arte. O que isso significa, né? Ele precisa tocar essa pessoa, ela precisa dialogar de alguma forma. Então, pode ser que eu passe por obras que, para mim, elas tenham sentido, pode ser que vocês passem pelas mesmas obras e ela não tenha sentido nenhum para vocês, mas o que eles prezam é pela transformação interna, né? Rancière vai falar que quando a gente é um espectador, essa palavra que ele usa, a gente também está produzindo arte, porque essa arte, ao entrar em contato com a nossa psique, ela começa a nos lembrar de histórias, né, memórias, de sonhos, de poemas, de livros que a gente leu, e a partir dessa mistura a gente consegue criar outros sentidos. Essa é a ideia da arte, para esse grupo de pessoas que entendem o artivismo, né? Depois eu fui para o capítulo 3, que eu queria entender qual a ação das imagens na psique, né? Eu separei eles em dois, né? Que é só uma separação didática, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? O que aconteceria de dentro para fora, ou seja, quando a gente sonha a imagem, ou a gente imagina a imagem, e o que aconteceria de fora para dentro, de quando a gente está diante da imagem. Eu não vou demorar tanto aqui, porque eu vou trazer a perspectiva junguiana, né? Que eu acho que está todo mundo mais afinado um pouquinho. Jung vai falar das duas formas de pensamento, dirigido, né, que passa pela linguagem, passa pela racionalidade, e o fantasiar ou sonhar, que é a criação espontânea de imagens. Jung dizia que nossa psique cria espontaneamente imagens, e ela é feita essencialmente de imagens. Depois eu vou trazer um pouco de Hillman, porque quando a gente vai ler Jung, ele não define bem o que ele está chamando de quê, às vezes ele diz que é uma coisa, ele chama de outra, e fica um pouco confuso. Quem fez essa organização melhor foi Hillman. Depois eu vou trazer um pouquinho o que Hillman chama de arquétipo, o que Jung chama de arquétipo, né? Vou falar um pouquinho de projeção, que a Aniela já vai falar que a obra de arte, o artista ele projeta no material, a energia psíquica dele, inconsciente dele, e ela é transformada em símbolo, e é como se ela fosse detentora dessa energia. E isso vai ter um efeito sobre a psique de quem observa, a nível de projeção, né? E aí eu quis também trabalhar não só com autores junguianos, mas eu quis ver o que o pessoal, o que os críticos de arte estão falando, o que os artistas estão falando. Eu tive essa preocupação também. Como eu vim da arte-terapia, eu conheço a obra de Faiga Osterwald, que ela vai falar muito sobre criatividade. Ela
foi uma artista, né, escritora, deu aula de arte por muitos anos, né, foi radicada aqui no Brasil, e ela vai dizer que as imagens, né, assim, nas imagens, a atenção psíquica são traduzidas para atenções especiais. Isso já era uma coisa que Nise da Silveira dizia, por isso que ela dizia que a imagem era viva, que o símbolo era vivo, que ele era capaz de direcionar a energia psíquica, né, de mover os nossos complexos e a nossa energia psíquica. E ela vai trazer uma fala, assim, um pouco... Nem todo mundo concorda, inclusive eu discordo, né, mais forte, né, que o sentido fundamental da arte é ampliar o viver. E nisso ela dialoga um pouco com Hillman quando ele diz que a imagem arquetípica tem que trazer profundidade. Porque ela dizia, se a arte não amplia o viver, então para mim não é arte. E o que ela quer dizer com ampliar o viver? É despertar sentimentos, afetos, coisas que gerem sentido. Podem ser afetos negativos, considerado entre aspas negativos, podem ser afetos considerados positivos, mas tem que fazer a pessoa pensar de alguma maneira. E ela dizia isso, né? Viver e torná-lo mais intenso, nunca diminuir ou esvaziá-lo. Por isso, as obras de arte nos enriquecem. Elas nos permitem reestruturar a experiência em níveis de consciência sempre mais elevados, tornando-se nossa compreensão mais abrangente de novas complexidades. E aí eu questiono, será mesmo que toda obra de arte consegue fazer isso? Né? Será que não existem obras de arte que foram cooptadas por esse inconsciente colonial capitalista e que estão reproduzindo essa narrativa, endossando essa narrativa? E aí, o que eu encontrei, né? Didi Huberman, ele fez uma pesquisa com o que era chamado de arte minimalista, que foram um grupo de artistas que tentaram criar obras que não evocassem absolutamente nada. E eles não conseguiram, porque eles não conseguem driblar a projeção, né? Então, mesmo eles fizeram vários caixotes pretos, e que era para a pessoa olhar para aquilo e não sentir nada. Mas quando eles fizeram a primeira exposição, as pessoas falaram de como aquilo tinha sido transformador para eles. Então, eles entenderam que não existia nenhum tipo de arte que não seria capaz de evocar nada em ninguém, né? Só que aí eu trago a proposta das teses decolonial. Existe uma arte hegemônica que está a favor dessa narrativa e que vai endossar, que não vai, por exemplo, para ficar mais concreto, né? Essas estátuas de colonizadores que a gente tem na rua, né? Esses monumentos políticos que nós temos na rua. Eles não estão transformando em nada, eles estão concretamente colocando que essa terra aqui foi civilizada pelo europeu e que só se chegou à modernidade, só se chegou à ideia de progresso porque foi colonizada, elas não estão transformando nada, né? E aí vai vir as teses decolonial, que é a ideia de tornar explícita todas as relações de poderes. Então, é uma arte que necessariamente tem que tornar explícita esse poder colonial. Ao mesmo tempo, tem que ser uma estética que traz a sensação de belo e do gostar, que faça com que a gente queira continuar vivo. E aí eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu sinto muito isso, porque realmente artes plásticas é o tipo de arte que eu mais gosto. Mas quando você entra em algumas exposições de arte e você sai de lá revigorado, energizado, né? Se sentindo bem, esse o gostar, né? Sentindo que a vida, que tem muita coisa bonita ainda para viver, que o mundo tem esperança. Isso é uma função da tese decolonial também. E, claro, negar a pretensão de uma beleza universal, resgatar outras formas de habitar o mundo, resgatar memórias que foram silenciadas e produzir nos indivíduos o desejo de continuar vivendo. Foi até bom eu ler esse trechinho, porque eu acabei não falando da memória, né? A memória é algo fundamental quando a gente está pensando em complexos culturais. Para a gente trabalhar com complexo cultural na clínica e a nível social, a gente precisa da memória, a gente precisa lembrar o que foi feito, dar nome aos bois, nomear as violências, né? Resgatar, como foi esse trabalho de Fernandes, dessa tese dele, resgatar que existiam nomenclaturas, formas de se relacionar com o gênero e com a sexualidade de outras maneiras, que nem sempre as coisas foram como são hoje. Que isso também foi um saber construído, né? E de dentro para fora, né? O que aconteceria... Não, de fora para dentro. O que acontece quando a gente está diante de uma obra de arte? Aí eu fui um pouquinho para Vygotsky, ele diz uma coisa bem semelhante a Rancière, que ele vai falar de uma síntese criadora secundária.
e de novo, né, a gente está diante de uma obra, de uma imagem, e a partir dessa imagem, ela despertar dentro da gente associações, e a gente vai criar um novo sentido para aquilo a partir do que a gente está olhando. Isso ele dizia que era uma síntese criadora secundária, que a gente trabalha, que o observador de arte, ele trabalha tanto quanto o artista, porque ele também está produzindo subjetividade. E ele defendia que a arte fornecia uma educação moral e estética. Ele dizia que as imagens possuíam narrativas, isso é uma coisa que Hillman também traz, que as imagens possuem uma narrativa, e que essas narrativas vão interagir com a gente de maneira subjetiva, claro, e vão gerar na gente sensações também muito subjetivas, né? E aqui ele fala, né? Ao percebermos uma obra de arte, nós sempre a recriamos de uma nova forma. Uma obra de arte vivenciada pode efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo de fenômenos. E isso é essencial quando a gente pensa em percepção visual, que era uma coisa que até o Walter Benjamin já falava isso, né? Ele dizia, principalmente quando o cinema começou, ele dizia que entrar em contato com as obras, né, e com a cultura de outros países, com a forma de arte de outros lugares que antes eram inimagináveis, isso amplia a forma que a gente enxerga o mundo. Isso amplia a nossa concepção de mundo, isso amplia a nossa criatividade, isso muda a forma que a gente olha para as coisas, né? Aí, depois eu acabei indo também um pouco para neurociências, porque eu queria entender o que eles pensavam sobre imagem. E eles vão dizer a mesma coisa que Jung já dizia, a mesma coisa que Feigal Osterol já dizia, mas agora, vamos dizer assim, tem uma validação biomédica, né? Tem uma validação do que é chamado, do que é entendido de ciência. E ele vai dizer a mesma coisa, né? Quando relacionamos e combinamos imagens em nossa mente, as transformamos com a nossa imaginação criativa, produzimos novas imagens que significam ideias, tanto concretas como abstratas. Produzimos símbolos e gravamos na memória boa parte de toda a produção imagética. Então, imagine isso a nível de território, né? Se você tem uma cidade onde existem diversas pinturas que mostram pessoas LGBT se beijando, pessoas negras em funções de poder, ou alcançando imagens de poderosas no sentido de que engrandecem. Imagina isso habitando a psique de todo mundo, sabe? Isso é capaz de trazer uma mudança no nosso imaginário. E aí eu trago, né, isso para psicologia cultural e para neurociência, isso já é uma coisa muito batida. Não se enxerga o mundo como é, mas sim como se aprendeu a ver. E isso, dentro da psicologia analítica, a gente vai colocar na conta dos complexos, né? A nossa atenção é voltada por aquilo que se conecta com os nossos complexos pessoais. Então, por isso que a gente passa na rua, às vezes, por exemplo, por pessoas em situação de rua, a gente não vê aquelas pessoas. Porque não é interessante para a nossa psique voltar a nossa atenção para aquilo, a gente não quer ver, a gente quer fingir que não existe. A gente passa por pessoas, às vezes a gente não lembra nem o rosto delas. Então, isso tudo passa pelos complexos também e pela nossa percepção visual. E aí os autores vão dizer, né, que a percepção é historicamente e culturalmente orientada. Então, o que a gente acha bonito é cultural, o que a gente acha interessante é cultural, tudo isso vai passar pela cultura também. E aí a melhor definição de percepção visual que eu encontrei foi da artista, foi de Oswald, não foram dos livros de neuro, que ela traz, né, que a percepção se estrutura através de processos seletivos a partir das condições físicas e psíquicas de cada pessoa, e ainda a partir de certas necessidades e expectativas. Então, quando a gente seleciona uma coisa a nível de atenção, a gente deixa de olhar para as outras coisas que não nos são interessantes. Jung chama os complexos culturais, os complexos pessoais, né, de pequenas gentes dentro da gente, e eu vou dizer que os complexos culturais também funcionam como pequenas gentes dentro da nossa mente. E aí eu proponho na dissertação que existe um homenzinho na nossa psique, né, personificando um pouco aí, que existe um homenzinho na nossa psique colonial que ele vai ditando para os nossos olhos o que é interessante, o que é bonito, o que é legal, enfim, o que é interessante, né. E aí eu vou pegar também um conceito de Butler, que ela traz muito interessante, que ela fala da inteligibilidade. O que é inteligível e o que não é para o nosso cérebro. E ela vai falar da inteligibilidade de gênero, que ela vai falar que a gente tem uma imagem. Se homem é o que não tem peito e tem pênis, e se comporta de tal maneira, meu cérebro vai codificar aquilo como sendo homem.
qualquer coisa que não se encaixe dentro desse padrão de homem que eu criei, meu cérebro vai entender que aquilo não não dá para entender o que é, o cérebro não vai codificar, não vai entender e vai cair no desconhecido, no estranho, no outro, na outridade que deve ser rejeitada, porque esse foi o modus operandi que a nossa sociedade encontrou, né? A gente encontra o diferente e a gente exclui ele. E isso vai se aplicar, isso que é inteligível, o que não é, vai se aplicar a muita coisa na nossa sociedade. E aí venho com esse trecho aqui, é de um dos autores, ele não era do grupo MC, mas ele estudou com Henrique do Céu e com Mignolo, Aníbal Quijano. Ele estudou com esses três, e ele vai falar sobre o olhar colonial. E, para mim, ele define perfeitamente o que esse homenzinho faz na nossa psique, o que esse homenzinho determina como inteligível e ininteligível para ele, né? Aí ele vai falar: o olhar colonial é um dispositivo histórico que intervém e condiciona, em primeira instância, o aparato de percepção e, em segunda instância, os da consciência. O olhar colonial prioriza certos aspectos por cima de outros e atribui a eles determinados valores na classificação social. O olhar colonial se articula em torno a diferenças visuais que ele estabelece em relação às outras, como a pigmentação da pele, como a estatura, como os órgãos sexuais, etc. Esse olhar foi treinado para buscar isso, para marcá-lo e a partir dessa identificação, classificá-lo ao longo de uma escala social, sendo uma escala social que determina quem são aqueles considerados com humanidade, quem são aqueles que não são humanos, né? E o que a gente vai fazer com esses não humanos. E aí, por fim, eu falo da potência da intervenção no território, que já foi um pouquinho do que eu falei, né, de pensar nesses muros pintados com outras imagens possíveis. Aí eu vou falar um pouquinho sobre direito à cidade, de Henri Lebrecht e David Harvey, que eles vão falar que, em tese, as cidades deveriam ser um reflexo das pessoas que moram nelas, né, mas a gente sabe que não é a gente que determina como a nossa cidade deve ser, que ela também está submetida a interesses, né, a nível municipal, estadual, de certas famílias. A gente tem aqui em Salvador a família ACM, que manda e desmanda em Salvador, e que né, estrutura a cidade de acordo com os interesses deles, e isso vai criando um território muito estéril, né, e é por isso que muitas pessoas que vivem em cidades, às vezes não conseguem ter uma conexão afetiva com o território, da mesma maneira que os povos originários têm com os territórios deles, né, porque pensando no território, no corpo território, a terra, né, os materiais da terra, os rios, as árvores, os tipos de flores, de ervas que crescem naquele lugar, tem um sentido religioso e pessoal e ancestral muito forte para eles, né, são parentes para eles. A gente aqui na cidade, a gente não tem essa relação com o nosso território. E a arte pública viria com uma possibilidade de renovar esse território, de criar um sentimento, né, um sentimento de pertença, de refletir um pouco a cara da cidade, nas ruas da cidade, e criar, assim, na população um sentimento de um pouco mais de pertencimento a esse território, né, o que viria a contribuir, em tese, né, com a autoestima das pessoas que moram nesse território. E aí aqui eu vou trazer agora a análise que eu fiz da obra. Ah, que bom que está no tempo certo, são 11h14 ainda. Um pouquinho das obras das artistas. Eu analisei 2 obras de cada artista, de Camila Schindler. Eu analisei 2 lambe-lambes, né, da mesma série, que é Conheça Seu Inimigo. Essa primeira aqui se chama Violência a Cavalo, é de 2022. E no Lambe Lambe tem escrito, né? Entre 2017 e 2019, policiais mataram ao menos 2.215 crianças e adolescentes no Brasil. Em 2019, no mesmo ano, um sargento foi pego com 39 quilos de cocaína num avião das Forças Armadas Brasileiras. Conheça seu inimigo, ação antifascista, né? Aí eu falo um pouco das cores que ela usa, né? O tom de vermelho misturado com roxo, com preto, eles trazem elas fazem uma associação maior com a raiva. Então, eu entendo que esse lambe-lambe se propõe a provocar as pessoas que entram em contato com ela, a evocar um pouco da raiva que ela está sentindo, dessa estrutura, dessa necropolítica, né? Eu falo um pouco sobre a violência policial, a questão da maternidade das mulheres negras, como eu disse, que é interrompida. Então, assim, tem até uma divergência dentro do feminismo branco, né? Assim,
As feministas brancas vão falar da maternidade compulsória, e as feministas negras vão falar, que maternidade compulsória que a gente não consegue ter filho? A gente tem os filhos, nossos filhos são assassinados. Então, a gente já entra, assim, nesses embates raciais e de classe, né? Ela coloca nas obras dela sempre o protagonismo de mulheres pretas, aí eu falo um pouquinho da dissertação sobre o colorismo, né? Sobre a pigmentocracia, como eles chamam, quanto mais retinto você for, menos acessos a direitos você vai ter, mais propensos a violências, a exclusões sociais você está. Então, ela traz mulheres pretas como essas protagonistas. Ela sempre traz mulheres nuas nas suas obras, só que não como aquela nudez que provoca, feita para o olhar masculino, provocativa ou então subjugada, né, assim, meio, como tem essas obras renascentistas, uma mulher nua, meio jogada, sem vida, como se estivesse esperando que o homem chegasse lá e abusasse dela. Ela traz mulheres fortes, e a nudez vem muito no sentido de persona, né, roupa, enquanto encarnando personas, e aí eu gosto de pensar, né, que se elas estão nuas, é como se esses estigmas sociais, esses tem que, essas maneiras de se comportar, é como se elas não estivessem presentes ali, nessas mulheres. O que vai negar um pouco desses estereotipos que são colocados para as mulheres negras, né? Bom, o cavalo e a mulher, ela sempre traz animais selvagens e mulheres, como se existisse uma aliança entre esses dois animais subjugados pelo homem, principalmente o cavalo, né, que há 5.000 anos, não, mais. O cavalo foi o primeiro animal domesticado pelo homem, que está a serviço do homem até hoje, inclusive quando a gente vai ler algumas histórias, algumas cantigas populares brasileiras, as mulheres são constantemente associadas a cavalos, inclusive às vezes os cavalos são mais importantes para os homens do que as mulheres, né, porque eles têm, vamos dizer assim, eles têm uma função dentro do campo que a mulher não possui para os homens. E ambos sofrem tentativa de domesticação, né? Camila, ela concentra o inimigo enquanto a branquitude, e isso é um ponto muito importante da obra dela, porque ela está nomeando essa violência, né? Não é um ser, é porque alguém está dificultando a nossa vida. Não, é a elite branca que está dificultando a nossa vida, né? E isso precisa ser nomeado, o inimigo ele precisa ser apontado, né? Só que aí eu questiono, pensando em narrativa, né? O que a imagem me transmite? Quem matou esse homem? Será que essa mulher não tem nenhuma imagem de perfuração de lança, né? Não tem sangue no chão. Ele tocou fogo nele mesmo e caiu. Isso simbolicamente o sistema capitalista pegando fogo, não está dando certo, eles estão até, e a gente está vendo um monte de queimada no Brasil, né? Então eles estão ateando fogo em si mesmos e se matando. E eu pergunto também, será que a violência é o caminho? Então, no final das contas, por mais importante que essa obra seja e traga a questão política muito forte, ela não tem uma estérise decolonial, porque ela traz o que a gente já conhece, a gente já está cansado de saber de violência. Então, ela não traz uma outra possibilidade, né? Será que a violência é só esse caminho existe? Não existem outros caminhos? E até eu provoco na dissertação, talvez por ser uma mulher branca, ela tenha trazido os artifícios que ela já conhece, né? A outra obra dela é Desmatamento Onça, quando ela diz, né, que em janeiro de 2021 o Brasil exportou 107.327 toneladas de carne bovina, a pecuária é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia. Aí eu trago, né, que tanto os dizeres quanto a escolha do animal e do instrumento parecem indicar que se trata agora de uma mulher indígena e não de uma mulher negra. Sim, eu falo um pouquinho desse fator de transformação também, da coisa da alquimia também, enfim. Cadê? E aí eu faço uma crítica a ela. Por que essa mulher indígena aparece como mulher preta? Até coloco assim na dissertação, mas pode ter sido uma questão de paleta de cores, uma questão de ficar, né, padronizado e tal, mas isso evoca uma discussão muito antiga que tem aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas a primeira vez que apareceu no censo brasileiro a possibilidade de você se marcar enquanto indígena foi na década de 90, se eu não me engano. Então, antes disso, os indígenas não tinham opção de marcação. Eles se autodeclaravam negros, e isso causa uma confusão enorme quando a gente pensa em política pública, né?
E aí eu coloco, né, que ela centraliza o conflito entre brancos versus negros e acaba deixando de lado outras minorias, como os povos originários e amarelos, quilombolas, enfim, que entram em outra categoria também. Falo da devastação dos territórios, como a devastação dos modos de vida daquele território, né? Aí falo assim, como que as águas e as matas são sagradas e companheiros dos povos originários também são os animais, e que por isso que eles aparecem em aliança, né? Não é só o território do indígena que está sendo destruído, é a casa desses animais, dessas árvores, né? E desses espíritos também. Trago também que a mulher indígena sofre duplamente com a herança colonial do machismo. Aí eu até volto um pouquinho no que Rita Segato fala, que não é que não existia opressão de, entre aspas, gênero, porque não tinha esse nome, né, dentro das comunidades indígenas, mas ela certamente foi inflada pela colonização. Então, se existia, e da forma que existia, ela foi potencializada. Inclusive, eu trago algumas mulheres indígenas que trazem o seguinte, né, que os colonizadores sempre vinham conversar com os homens da aldeia. Os homens eram porta-voz, só que os homens não sabiam os segredos. Quem sabe os segredos da sabedoria indígena são as mulheres, quem prepara os alimentos são as mulheres, quem faz os rituais são as mulheres, não eram os homens originalmente que faziam, né? Semelhante ao candomblé. Eram as mulheres que sabiam os segredos de axé. O homem não rodava no santo, né? O homem começou a rodar no santo no Brasil, a partir de... Ai, vai fugir. Joãozinho da... Ai, vai fugir o nome dele, gente. Foi o primeiro rodante, um homem gay, inclusive, o primeiro rodante do Brasil. E a instaurar no Brasil que os homens poderiam ser feitos e rodados. Inclusive, tem terreiro de axé aqui em Salvador, até hoje, que não raspa homem. Então, assim, isso foi perdido também, né? E onde estão as pessoas brancas combatendo a branquitude, né? É uma coisa que eu critico no Joãozinho da Galmeia, pronto, Joãozinho da Galmeia, que tem até um museu sobre ele no Rio de Janeiro, que está aos pedaços, eles estavam fazendo vaquinha para revitalizar. Onde estão, né? Eu critico isso de Camila, porque ela sempre coloca pessoas racializadas lutando contra essa branquitude, eu pergunto, o que a gente está fazendo para lutar contra a nossa própria branquitude ou o sistema, né? Porque alguns autores vão dizer que existem a branquitude crítica e a branquitude acrítica. Então, que existem pessoas brancas críticas que não fazem parte dessa branquitude. Eu não sei até que ponto eu concordo, porque a gente acaba incorrendo em preconceitos, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, que a gente se esforce, nosso cérebro foi programado para ser racista. Então, eu não sei se existem atualmente brancos que não sejam racistas. E eu me incluo nisso, né? Essa aqui é uma obra de Ana Mello, aí só para vocês verem as cores terrosas, verdes, que isso tudo, ela tem a preocupação, inclusive, de quando ela chega num território para fazer uma intervenção artística, ela pega a terra desse território e transforma em tinta, ela tem essa preocupação. Esse mural foi pintado numa zona branca do Carnaval de Olinda, fica numa Rua do Bonfim, Olinda, Pernambuco, onde tem o carnaval, né? E eu entendo que ela pintou esse mural de propósito, né? Porque o que eles falam sobre essa zona branca? Eu nunca fui no Carnaval de Olinda, mas eles dizem que é um local que só tem gente branca de classe média a alta, né? Média alta a alta, que são uns corredores polonês com muito heterossexual, dificilmente as pessoas LGBTs entram lá. Tanto que os bloquinhos populares, eles não passam por essa rua, porque ela só toca música eletrônica e música mainstream. E é uma coisa à parte do carnaval, né? Assim, então, ela pinta esse mural lá, representando a cara da cidade. Por quê? Porque Olinda, quando você vai no censo, não tem um cruzamento dos dados, né? Então, eu estou supondo, a maior parte da população é negra e a maior parte da população é de mulheres. Então, como não existe um cruzamento de dados para a gente ter a porcentagem exata de mulheres negras, eu represento que ela tentou pintar a cara da cidade, né? De novo, ela está nua, eu trago essa mesma ideia de persona, e ela está em movimento, e isso na arte é muito importante, né? A ideia de movimento traz a ideia de movimento psíquico, então é como se ela estivesse impulsionando essas pessoas, essas mulheres negras, a estarem sempre se movendo para conquistar algo de melhor para elas, ou mais conforto, enfim, nunca ficar estagnada, né? Aí ela fala, eu trago um pouco da relação do povo negro com a vegetação de seus territórios e a importância que essas plantas têm para a ancestralidade negra e para a sua identidade cultural e religiosa. Até trago na dissertação a fala de uma mãe de santo que
que ela fala que quando a gente morre, a gente não vai para o céu. Ela diz que o céu é muito distante. Fala assim, fulano morreu, virou estrelinha. Ela diz que essa coisa de virar estrelinha é algo muito distante. E que os ancestrais para ela é a bananeira, é a mangueira, são essas plantas que estão em volta deles e que encarnam os parentes que faleceram, né? E tem essa frase pintada, não dá para ver, mas ela pintou, né? Que suas mãos possam tocar os céus, mas não falte chão para seus pés prosseguirem. Eu trago essa ideia da importância da raiz, de você entender de onde você veio, do que aconteceu com o seu povo, para você poder prosseguir sem deixar de lado os seus, né? Um outro mural que ela pintou, isso aqui foi em Cumbuco, Ceará, é uma praia, né? Uma cidadezinha, uma vila de pescadores que fica no entorno dessa praia, que é um ponto turístico bem famoso. Ela pintou uma criatura aquática, que eu quis chamar de sereia, mas a banca não deixou, disse que eu não podia dizer que era uma sereia, que isso ia ser uma projeção minha, então eu trago que é uma criatura aquática, que aparentemente está chateada. Ela tem esse cabelo de nuvem que está chovendo, né? Que passa a sensação de que ela está, igual dos desenhos animados, que é a formação de Iana Mello, dá a sensação que ela está chateada, né? E ela está segurando no mar um monte de lixo que Iana catou das praias. Enquanto ela andava nas praias, ela foi catando esse lixo, colocou nos braços dessa criatura e ela está recebendo flores também. Então eu trago um pouco desse conflito aí, como é que você está louvando, aí eu fiz uma associação com Iemanjá, né, como é que você está louvando uma entidade das praias, do mar, pedindo proteção, pedindo bênção, e ao mesmo tempo você polui essas águas, né, quando você polui, você está jogando lixo em Iemanjá, e tem um Itan que fala isso, né, que Iemanjá devolve, que as ondas do mar, né, foi uma concessão que Olorum deu para ela que ela devolvesse para as terras todo o lixo que a gente joga nela, né, e aí eu tento pensar nesse sol nascente no fundo, né? Que representa o sol nascente, um nascimento de uma consciência, né? Eu pergunto, será que é o nascimento de uma consciência ambiental? Será que a gente está desenvolvendo essa consciência agora, em meio a tantas crises climáticas, né? Fala um pouco do o nome né, do mural é Oferendas do Antropoceno, que é a marca, né, a partir da década de 80, quando os cientistas delimitaram que a gente estava causando mal à Terra, né? Que a gente estava prejudicando a existência do planeta Terra com o nosso lixo, com a nossa poluição e com a forma de extrativismo que a gente tem, né, dos materiais naturais. Então eu pergunto, né, o que a gente está oferecendo a essa Terra e como que ela tem respondido para a gente. E fala um pouco sobre o branqueamento de Iemanjá, a perseguição das religiões afro-brasileiras, de como ela teve sua imagem muito associada à Nossa Senhora, como o fato de Iemanjá ter sido embranquecida fez com que ela tivesse muitos novos fiéis, ela é a orixá mais popular e com mais seguidores do Brasil, mas ao mesmo tempo que ela ganhou essa adoração, ela perdeu os traços que faziam ela ser africana, né? E até hoje a gente chega nos terreiros de axé, a gente vê como tem no meu, inclusive, tem uma Iemanjá branca lá. E isso não é dito, não é discutido. E aqui, Yaná parece fazer o que Charles Este, que é um estudioso do artivismo, que ele fala, né? Antigamente, os artistas que produziam artivismo, arte ativista, eles queriam criar consciência, eles queriam mostrar para pessoas coisas que elas não estavam enxergando. E hoje em dia, não. Hoje em dia já tem inúmeros movimentos sociais muito bem estruturados, e ele fala que os artistas, eles tentam emprestar a arte deles, né, apoiar esses movimentos, como a causa da crise climática, que já existem. Então, é só mais uma forma de dar voz a esses movimentos. Aqui eu entro na obra de Lina Herrera, o nome do mural é homenagem ao rio Camaragipe, no Rio Vermelho, aqui de Salvador, é um bairro boêmio, e o Rio Vermelho, ele era um território que pertencia ao povo tupinambá, então ela tem esse resgate histórico na obra dela, né? Ela promove esse resgate histórico. Aí eu falo um pouquinho, e isso foi uma coisa até criticada também, mas aí eu lanço mão do inconsciente coletivo, porque na banca, na minha defesa, perguntaram, mas é do povo tupinambá, você não pode utilizar a sabedoria do povo Krenak. Aí eu estou pedindo licença para o inconsciente cultural, para o inconsciente coletivo, entendendo que muitas dessas cosmovisões, elas dialogam dos povos originários.
Então, por isso eu estou lançando mão de utilizar uma sabedoria do povo Krenak para poder falar do povo Tupinambá. E eles falam que os espíritos, primeiro, os espíritos são parentes. Quando você polui um rio, você está mutilando esse rio, e ele tem o mesmo peso de você mutilar uma pessoa. Eles não fazem essa hierarquia entre pessoas, humanos e não humanos. Os animais, as plantas, os rios, eles entram nessa mesma categoria de seres vivos que têm que ser respeitados e cuidados. E fala que esse rio, ele tem um espírito. E aí eu questiono, será que essa mulher indígena aqui, com essas, podem ser labaredas, né, mas podem ser folhas também de camará, depois eu falo das cores, não, até falando agora das cores, né, essa folha, essas florzinhas aqui, vermelha e amarela, elas eram flores que apareciam na beira do rio em abundância. E é por isso que o bairro se chama Rio Vermelho, porque quando você chegava nesse rio e via essas flores na margem, refletidas na água, a sensação que dava era que esse rio era vermelho. E por isso o nome do bairro. Hoje em dia, essas flores não existem mais. E era um tipo de flor medicinal, inclusive, a flor do camará, uma flor medicinal. Eu nunca vi ela aqui em Salvador, para ser bem sincera. Então, o mural, ele carrega essas cores das folhas, né? Ela pode estar com o rosto adornado aqui com a flor do camará, ou então com labaredas. Eu falo um pouco sobre o fogo também, só que dessa vez é um fogo que queima, um fogo de vida, não é um fogo de destruição, é um fogo que dá combustível para ela. Tem uma borboleta, né, que fala sobre transformação também. Aí fala um pouquinho da cosmologia Kaiowá, onde os rios, as plantas e os animais possuem uma figura humana no plano espiritual, que apenas os pajés, né, os iniciados, têm acesso a esse plano espiritual, que eles conseguem conversar com esses espíritos, né. E aí eu concluo que o que tudo indica, o espírito do rio deseja permanecer vivo, apesar das severas mutilações sofridas, né. Eu penso que ela tem um olhar muito duro, muito sério, e que ela está dizendo que ela não vai permitir, ela não vai se deixar morrer, né, e o rio continua existindo, mesmo com toda a poluição que existe no bairro, né. Um outro mural de Ianá que eu falo um pouco, né, esse, ele não tem título, foi pintado na Avenida 7, ali bem em frente ao Porto da Barra. Acho que quem é de Salvador que já deve com certeza ter visto, esse mural é muito bonito, chama muita atenção. E esse mural foi pintado no Dia das Mulheres, né, e faz uma referência à ancestralidade das mulheres negras. A Barra, para quem não sabe, é um bairro de classe alta, aqui de Salvador, média alta, e ele é composto majoritariamente por pessoas brancas. Só que, quando a gente fala de Porto da Barra, o Porto da Barra é considerada a praia mais democrática. Inclusive, tem pesquisa sobre isso. Uma das praias, a praia mais democrática de Salvador e uma das praias mais democráticas do Brasil, onde a maior parte do público é de pessoas negras. Inclusive, teve uma época que a CM tentou cortar as linhas de ônibus que iam para a Barra para dificultar o acesso da população negra periférica ao Porto da Barra, porque a população que mora lá fala abertamente de como ela se incomoda com as pessoas que frequentam a praia, como elas sentem medo das pessoas que frequentam essa praia, enfim. E Isso, no fim. Júlia, isso é muito interessante você trazer esse ponto, porque isso não aconteceu exclusivamente, porque se isso acontecesse, não teria também mão de obra para as mações. Isso, exatamente. Olha que viés, né? Uhum. E a gente ainda continua essa luta, né? Exatamente. E aí ela vai e pinta esse mural na cara de todo mundo, né? Bem ali na frente do Porto da Barra. E aí os elementos que compõem essa imagem sugerem, né, a cor roxa, o azul escuro, sugerem que não é uma mulher que está, qualquer que está ali, porque a cor roxa, ela tá vinculada a um saber, uma elevação espiritual. Beijos, Paty. A cor azul também evoca uma noção de profundidade, né? O tom de azul, inclusive, nas obras, nas pinturas, ele é utilizado para dar essa sensação de o que é mais profundo, o que não é. Ela está careca, né, ou de cabelo raspado, interprete como for. Geralmente, as mulheres que raspam o cabelo, elas raspam para estarem mais próximas de um nível espiritual, ou como se ela tivesse passado por algum ritual, que ela precisasse raspar o cabelo, como é o caso do candomblé, né? Deixa eu ver.
rompe com estereotipos que desumanizam as mulheres negras, sempre muito hipersexualizadas, sempre no lugar de subalternidade, e ela coloca essa mulher velha, né, uma mulher velha, idosa, como nesse lugar de poder, com essas cores, por exemplo. Não era todo mundo que poderia usar a cor púrpura, o roxo, né, antigamente, somente o clero ou os nobres tinham acesso a comprar essa pigmentação que era caríssima, o azul a mesma coisa, né? Aí eu falo que ela evoca um pouco o arquétipo da velha sábia, né, lá que sabe, e ela dialoga muito com a orixá Nanã, que é a mais velha nos candomblés, né, que inclusive ela tem um conflito com Ogum, que é quem dobra o ferro dentro do candomblé, que ele dizia que não poderia existir axé sem o ferro e que as pessoas teriam que os outros orixás teriam que se submeter a ele, e Nanã diz que não, e que a partir disso nada que é feito para Nanã tem a presença do ferro, é sempre do barro, das palhas, de produtos naturais, e aí eu brinco dizendo que Nanã foi a primeira feminista, porque ela disse que não ia se dobrar a algum, né? E aí eu faço associação de Nanã também com as benzendeiras, as rezadeiras, as parteiras, as guardiãs dessas sabedorias, dessas tecnologias ancestrais, que tem seu saber, que tá morrendo, né? A gente não vê mais tantas rezadeiras, parteiras, dentro de algumas comunidades a gente ainda encontra, no interior a gente ainda encontra, mas são saberes que estão morrendo, né? Agora tem com toda licença, quem gosta, quem é, mas agora tem doulas. O que era antes papel da parteira, agora você tem doulas que precisam passar por um curso, né? E não é assim. Não era toda mulher que tinha o dom de ser parteira, o dom de ser benzedeira. Tinha era uma coisa que era passada de mãe para filha e que era um ensinamento muito para aquelas que tinham esse dom, que nasciam com esse dom, né? E era ensinado com muito cuidado. E eu recordo, né? O mural recorda que o Porto da Barra é um reduto negro num bairro branco, né? E já está acabando, viu, gente? Essas duas são as últimas obras. Essa é Tibira, né, considerada a primeira dissidente sexual de gênero a ser assassinada no Brasil, em 1614. Aí meu orientador dizia, né, que ela era uma bicha afeminada e ancestral, por quê? Aí, tanto que, assim, Tibira é o nome, não é o nome dela mesmo, real, vamos dizer assim. Tibira é uma palavra do Tupi-Guarani que era utilizada para se referir a pessoas que a gente entenderia hoje em dia como homens gays. Seria o que a gente entenderia, porque as mulheres lésbicas têm outra nomenclatura e o que a gente entende como pessoas trans teria outra nomenclatura também no Tupi-Guarani. Tibira seria dessa bicha, vamos dizer assim, e aí retoma essa discussão levantada por Maria Lugones, da colonialidade do gênero, por ela não performar essa masculinidade europeia, vamos dizer assim, ela foi assassinada. E assim, Tibira, ela não vivia mais com a aldeia dela, vamos dizer assim, ela vivia um pouco isolada, ela não tinha bons relacionamentos, mas não era porque ela era gay, vamos dizer assim. Ela não estava nesse lugar por conta da sexualidade que ela apresentava, era por outras questões pessoais de interação de grupo mesmo. E ela foi tomada como era um alvo mais fácil, né? Porque estava sozinha, não estava inserida em comunidade. Ela foi escolhida para ser assassinada na frente de todo mundo. Ela foi amarrada numa boca de canhão e foi morta por sua dissidência de gênero. Aí Fernandes aponta que desde o século XVI já haviam inúmeros registros de práticas. Eu botei entre. Ele fala, sim. É a partir desse relato mesmo, que ele usa na pesquisa também. Que eu botei entre aspas LGBTs, porque não eram esses nomes, eram pedestria, era os nomes da época, né, que eles utilizam. E o processo de colonização produziu uma hiperinflação da posição masculina e modificou drasticamente as organizações sociais pré-existentes, que é o que Rita Segato já fala. Na dissertação eu trago um pouco mais da fala de mulheres indígenas, da percepção que elas têm sobre isso. Bom, fica a minha recomendação. Fernandes publicou um livro chamado Existe Homem Gay? Existe Índio Gay? Que eu não encontrei para comprar, mas vocês encontram a dissertação dele disponível. Ele traz muita coisa. Se eu fosse listar todos os termos de todos os grupos étnicos indígenas que existem para nomear o que a gente chama de LGBT hoje, seria imenso. Inclusive, tem um documentário também que fala, o nome do documentário acho que é esse, Indígenas LGBTs. E aí que eles falam de como é ser LGBT dentro da aldeia deles,
e da dificuldade que é, porque eles são tidos como aquilo que eu falei, de, isso é coisa do homem branco. É Rafael Esteves Fernandes. Eu posso mandar depois no grupo. Eu mando para a Carmen, ela manda para vocês. Mas se vocês colocarem no Google, existe índio gay, você já acha o livro, o nome do autor, depois você pega o nome do autor, e aí você acha a dissertação, a tese dele, de doutorado. E para finalizar, eu também analisei essa obra de Yacunã, né, a Gênese, que Gênesis, né, a criação, Yacunã, o nome Yacunã significa filha da terra, foi um nome... um beijo, Flora, muito obrigada. Isso, Estevão Rafael Fernandes, obrigada, Mariana. Ela fala sobre a criação da filha da terra, esse nome Yacunã Tuxá foi dado a ela pelos encantados. Aí eu faço um pouco uma associação de novo à figura da mulher associada à figura da grande mãe. Algumas ecofeministas não gostam muito dessa associação, porque essa associação com a terra foi criada, né, como um paralelo. Se o homem é a cultura, então a mulher é a natureza. Se o homem é o civilizado, então a mulher é a força que não é possível ser domada e que precisa ser controlada. Se o homem é a ciência, a mulher é a terra que vai ser expropriada, que vai ser invadida, que vai ter suas entranhas da terra abertas, que vai ter minas abertas e que seus recursos naturais vão ser tomados. Então tem essa associação com a natureza e as mulheres. Algumas ecofeministas não gostam muito dessa associação, mas ela é bem batida dentro do ecofeminismo também. Aí eu trago que ela está como se fosse uma bacia na cabeça, né? Um alguidar, enfim. E eu trago um saber dos povos Piorá da Venezuela, que eles dizem, né, que todos os objetos e todas as pessoas são frutos do pensamento, do bom pensamento. E que se você não tiver bons pensamentos, inclusive durante a gravidez, seu filho não vai ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. Aí eu coloco, né, que nesse sentido a cabeça pode ser o vaso e as substâncias das recriações eternas da vida. Então é como se, eu entendo que tudo que está compondo esse algodá, esse balaio, faz parte da criação da filha da terra. Então você tem partes de corpos, você tem o maracá, que é um instrumento sagrado para os povos originários, eles chamam o espírito, né, com o maracá. Você tem o grafismo, a pintura corporal, que comunica, ela comunica posições sociais, de que grupo você é, se você é casada, se você não é. Então, é uma linguagem via de imagem que, para eles entendem. Às vezes eles estão chamando também, incorporando nessas grafias a força dos animais, a força da natureza, a proteção. Aí tem uma raiz, também tem a cobra, tem os animais, tem a raiz, tem as penas, tem a força da natureza como parte fundante desses seres, então não dá para dissociar o indígena da natureza, eles são uma coisa só e um precisa do outro para sobreviver. E aí eu falo, né, todos os itens da bacia são filhos da terra, a relação entre homem, animal e vegetação, e que os povos originários não existem sem os elementos que compõem sua gênese, que é o território, né, e os animais, a relação que eles trazem. Então, pensando na pergunta inicial, né, o que essas obras estão mostrando para a sociedade? E é esse caminho que a gente tomou de tratar a terra da maneira que a gente vem tratando, de tentar encontrar padrões de comportamentos, de sexualidade, de gênero. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, vamos dizer assim, né? Eles estão tentando trazer o contrário, como aí, a nível de psique, eu tenho a sensação que eles estão tentando trazer aqueles complexos que ficaram ali no inconsciente coletivo mergulhados, que ninguém lembra mais que existe, que não entra em contato com a consciência, que não tem energia psíquica suficiente para se mover, que eles estão tentando atrair esses complexos para a nossa consciência, para ver se a gente muda um pouco a forma que a gente pensa e enxerga, né? Aí é que eu falo um pouco mais o que é... Lembrar para não esquecer, né, o resgate histórico e de memórias, perceba que todas elas, de certa forma, estão trazendo a memória, estão trazendo a preservação de saberes. Aqui eu falo quem que tem umas teses decolonial, quem que não tem, mas isso é só para fins de pesquisa, né? E voltar a Jung, né? A arte traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. E as obras de arte parecem fazer
um apelo à consciência coletiva. Não há futuro nas narrativas unilaterais, taxativas e desumanizantes da colonialidade. É preciso celebrar as diferenças dos corpos, dos saberes e formas mais dignas de se relacionar com os animais e com a terra. E a crise climática está mostrando para a gente que se a gente não mudar a forma que a gente se relaciona, que a gente pensa, realmente esse planeta não vai ter futuro, né? Não sei o que serão dos nossos netos, sinceramente. Pronto, finalizou. Eu posso mandar para vocês depois Vou interromper o compartilhamento. Posso mandar para vocês depois os slides com as referências, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido também. Ai, Júlia, maravilhosa. Assim, eu fico muito feliz de ver essa pesquisa, porque eu acho que é uma pesquisa tão inteligente, né? Assim, tão fora da curva, assim, junguiana, infelizmente, né? Assim, com uma concentração de tanta coisa é fundamental, importante, tanto alimento para a utopia da gente, né? Assim. Mariana quer falar e Tatiana também. Eu só peço desculpa, gente, que eu sou péssima com nome de autor, e eu preciso dar um jeito nisso, mas eu mando as referências e vocês olham lá o nome de todo mundo. Mas não faltou nada, mulher. Abre, Mariana, o microfone para você perguntar, que você está me perguntando aqui no privado. E Tati também. Enquanto isso, fala que eu te interrompi, Lili. Não, imagina. Não, eu ia propor da gente fazer o bloquinho de pergunta ela responder, porque tem pouco tempo. Eu também tenho uma pergunta aqui que eu tô tinindo que eu quero fazer. Assim, ó, vamos passar a Mari, a Tati, depois eu falo e a Ju responde. Mari, faz aí no chat. E me intrigou muito, muito, Júlia. Eu amei sua apresentação, realmente. Ela tem uma profundidade absurda. Eu penso que era importante que você viesse em outros momentos compor discussões com outras pessoas para que a gente fizesse essa costura que a gente falou na abertura desse encontro. Mas uma coisa que está me intrigando, que eu quero ouvir de você, suas críticas em relação a essa porra dessa sua banca, desse mestrado. Coitada, Jesus, a menina não... Critica essa porra dessa banca, por quê? Ai, gente, tinha tanta coisa que eu queria falar. E eu queria estar lá, eu queria estar na defesa, já ia entrar nada. Ah, foi muito engraçado, né? Porque, assim, a Anne foi fofíssima, fez as considerações só de, tipo assim, BNT, referências, coisas assim, resumo. E aí o outro que estava na banca, que foi Bonfim, que ele é um professor que ele estuda muito decolonialidade, né? Então ele tem mais só que ele sabe zero de Jung, ele tem mais essa pegada, assim. Ele foi falando página por página o que eu tinha que mudar. Eu falei, meu Deus, esse homem não vai calar a boca nunca. Mas foram provocações muito importantes, né? Não sei bem o que dizer. Eu entendo a posição deles, mas isso acaba minando um pouco a coisa junguiana. Eu sinto um pouco disso. Porque, por exemplo, eu queria muito ter dito que aquela primeira lambe-lambe de Camila do cavalo com a mulher, para mim é Yansan ali. Eu não consigo desver. Eu não consigo. E aí eles falam assim, mas Júlia, o que na imagem te diz? Se ela estivesse em cima de um búfalo, aí você até podia forçar a barra e dizer isso. Mas você não pode, a não ser que apareça a imagem de Yansan. Eu falei, e eu ia relacionar como Yansan é considerada essa mãe preta dentro da comunidade, essa mãe guerreira que protege os filhos, enfim, eu tive que tirar tudo isso. Mas, assim, a gente se submete à academia, né? Mas daí fala aqui também, tudo bem. Isso, aí fala aqui. Fala depois, fora da universidade. Deixa a universidade para lá também. Fala, isso. Não flui, mas... Né? Eu penso, Lili, justamente o contrário. Eu penso que agora que ela tem a tese que ela tem, que ela já está no mundo, ela precisa voltar lá para ela dizer isso. Aqui é Iemanjá, aqui é a sereia, aqui é Yansan, porque agora ela tem o espaço da fala, e a gente precisa implodir de dentro, que é o que a gente faz aqui. Até esse comentário de Marcela, isso, não tem como ter búfalo aqui, né? Ela teria que representar com um animal que faz parte da nossa cultura. Pronto, vai lá, Tati. Júlia, só queria rasgar seda, assim, eu estou aqui encantadíssima com o seu trabalho. Realmente, assim, e estava pensando, justamente, a Érica veio com a pergunta, assim, foi mais ou menos no terreno que eu queria pisar também, né, de te agradecer pela coragem, porque eu acho que cada uma que entra na academia, quebrando com esses tabus, né, e levando uma outra visão sobre
o que é, de fato, uma pesquisa que pode ser científica ou não interessa, né, mas é de ampliação, e é de conscientização, e é de levar a arte, importa. Então, obrigada pela sua iniciativa, pela coragem, parabéns. Muito obrigada. Vou emendar aqui na Tati, então. Ju, tem várias coisas, né? Assim, não vai dar tempo de falar todas, mas não tem problema. A gente vai conversando, né? Sempre, assim. Eu primeiro fiquei pensando, né? Porque você cita bastante o Quijano e eu tenho muito bode dele, assim, né? Porque eu acho que ele fala coisas tão importantes, mas eu acho que ele peca ele é atravessado pelo próprio complexo colonial, né? Porque quando eu e a Érica, a gente estudou com a Márcia Tiburi, agora com o Skank, né? Assim, e como a treta que ela tem com eles, assim, nesse sentido de como eles pedem para si uma produção de conhecimento que é dela, e tira a biografia de mulher, né? Puta que pariu, e mulher originária, assim. Então, assim, você vê que a gente é atravessado pelos complexos mesmo, não tem jeito. E eles são muito criticados, porque todo mundo fala, é um bando de gente branca que foi para os Estados Unidos. Brasil, o povo cita loucamente, o povo, assim, já é uma minoria, né? Mas cita loucamente, ninguém conhece a Silvia Kuskank, né? Pronto, que vai falar sobre sociologia da imagem. Que pariu, né? Assim, o departamento está gravado, mas é isso, né? Assim, pariu mesmo. Assim, essa é uma coisa. E a outra coisa, outro ponto que eu fiquei muito... Queria fazer um relatinho, assim, prometo não palestrar, tá? Vou tentar ser rápida. Que assim, eu concordo com você, eu acho que terapia é contingência fraca, é só nisso que eu tenho pensado ultimamente, quando a gente fala de complexos culturais, né? Assim, mas eu fico pensando assim, como a psicologia não precisa se reduzir a isso, eu acho que eu estou tentando muito trabalhar numa linha e imaginar possibilidades de uma terapia de ideias, né? Acho que é uma ideia que o Hillman fala lá, mas que eu acho que cada vez mais precisa estar no mundo, né? Eu estava pensando, né, no Aesthesis agora, lá, eu ia falar meu coletivo, mas o coletivo não pode ser meu, né? O coletivo que eu participo, né? Assim, que a gente está com essa proposta de via arte trabalhar os complexos culturais, né? Assim, eu acho muito potente isso, porque isso surgiu, assim, numa conversa de prédio, sabe, na piscina, assim, uma pessoa falando de abuso para outra, aí a gente conversando e formando entre mulheres ali uma coisa, aí de repente uma dança, aí sofreu abuso, aí ela dançou aquilo, que é essa proposta que a gente pôs agora, né, assim, e o quanto isso invocou todas nós mulheres, assim, em discutir algo sobre isso e pensar estratégias sobre isso, nos unindo, fazendo uma grupalidade que cuida das crianças junto, mas que também pensa no abuso junto, a potência que deu isso, né, assim, então estava pensando muito nisso, como essa terapia de ideias via psicologia, como ela é potente nesse sentido de você trabalhar, né, assim, numa contingência que atinja mais gente, porque essas pessoas, algumas fazem terapia, outras não. Mas essa grupalidade que se juntou ali virou um grupo de se acompanhar na vida e de tentar outros valores, e de como é que coletiviza cuidado de filho, como é que trabalha, como é que bebe junto, sei lá, né? Assim, então, estava pensando muito nisso, assim, mas aí eu volto também para a psicoterapia, por quê? O que eu percebo, né, na minha relação com esses trabalhos, aqui, o coletivo, né, assim, outros departamentos, é que muitas vezes isso virou uma realidade posta para mim, a materialidade, né, assim, do discurso, das práticas, isso virou, e eu não consigo mais fazer uma clínica que não contenha uma psicoeducação, né, eu vejo mulher se fudendo, assim, isso, né, então, assim, umas mulheres cada vez mais interessante, bacana, não sei o quê, né, assim, no casal hétero, assim, sei lá, estando ali só para ter um homem para chamar de seu, sabe, assim, e quando a gente se junta entre nós, né, assim, e produz tantas coisas legais, a relação amorosa fica muito sobrevalorizada, assim, né, é importante, óbvio que tem uma função, né, mas assim, entende, isso que eu estou tentando dizer, que eu não sei mais como é que faz isso, sem não contar tudo isso, né, para você, assim, né, sem não, como é que a pessoa está aqui me falando isso, como é que eu não trago tudo isso que a gente está falando? Então, eu não sei, eu queria te ouvir nesse sentido, porque eu acho que que a gente tem que ir para outros lugares, que é contingência fraca, mas tem ainda alguma potência, né, sozinho. Mas essa potência não inclui a psicoeducação, né, você não pode contar para essas mulheres que o único jeito de estar no mundo não é saindo de um relacionamento para o outro, esperando o príncipe encantado, por exemplo, né, entende o que eu estou falando? Sim.
Não, eu acho que inclui, sim. O que eu falo que é mais paliativo é porque, sei lá, eu tenho a sensação que eu conto nos dedos os psicólogos que fazem isso, Ah, total. Não, e aí sabe? falam que é errado, né? E aí, assim, no final das contas, se a gente for olhar o macro, acaba que fica paliativo, porque gente, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tava falando no grupo ontem com minha amiga, e ela falou assim, ela é psicanalista, e eu não entendo nada de psicanálise, tá, gente? Tô sendo bem sincera, passei raspando todas as matérias de psicanálise. Só que ela falou assim, eu mandei a psicanálise pra, tipo assim, enfim, né? E eu falei coisas afirmativas para a minha paciente, que ela pode, que ela consegue, que ela é foda, que não sei o quê. Eu mandei assim, mas ela não pode na psicanálise? Eu mandei, gente, amiga, não pode na psicanálise. Isso ela, não, amiga, para os antigos, para os clássicos, a gente não pode fazer isso, não, mas para os modernos, sim. Eu falei, gente, que loucura, assim, para mim é uma loucura. E ela chamando isso de técnica, eu falei, mas, gente, isso para mim nunca foi uma técnica. A gente começou a discussão do que pode e o que não pode na visão da abordagem, né? Aí eu fico pensando, pô, que psicólogos são esses que estão aí, né? Porque eu acho que essa é a nossa função você na tem clínica. todas as possibilidades no inconsciente, a pessoa te traz repetidamente. Esse carinha, né? E aí? E o resto da sua vida, como é que tá? Você tem amigas? Uhum. Você tá afiliada a algum partido? Isso. Como é que é a tua relação com a tua cidade? Exatamente. Assim, porque, assim, isso tá no nosso, né, no nosso radar, né, assim, é consciente nessa pessoa, não é nosso trabalho conscientizar e abrir o leque imaginativo, o repertório? Eu aposto nisso, né, eu acho que a psicologia tem que apostar nisso. E na psicoeducação, uma coisa que estava pensando, como a violência patrimonial tem aumentado muito com as mulheres, né? Assim, eu não via tanto isso um tempo atrás. Agora, parece que todas as mulheres que chegam, independente da classe social, são elas que sustentam a... Então, nem pagar uma conta não paga. Não, e tem uma coisa, né, assim, que eu fico pensando, como tá patriarcalizado o treco, né? Porque, assim, né, quando a gente pensou, né, Érica, no trabalho agora para o Congresso, assim, que era um pouco isso, né? Assim, a gente não pode incluir subjetividade, isso é tão patriarcal, entende? Assim, a gente não pode, a gente tem que ficar lá, neutro, não sei o quê, sabe? Assim, será? Assim, isso não é muito patriarcal. Quando a gente senta numa roda e todo mundo do departamento traz lá suas poesias, suas reflexões, a gente está produzindo muito mais ânimo, a gente não está pondo os corpos para terem atividade, muito mais do que ficar lá recebendo uma palestra que vai falar... Uma coisa também, assim, que eu penso e senti quando você trouxe, Júlia, assim, de verdade, que isso também, ultimamente, eu tenho praticado muito, não existe uma clínica dual. Quando você senta diante da pessoa, você não está sozinha, você tem que carregar todas as suas anteriores e volume acompanhando, e quem está de frente. E outro dia eu falei para uma pessoa que eu acompanho, assim, atendendo um rapaz de subúrbio, paupérrimo, preto, gay, de família evangélica, mas sofrimento de diversos lugares, e dizendo a ele assim, olha, vai demorar para a terapia chegar, a gente vai precisar fazer muitas coisas antes dessa pessoa entrar em análise. Então, assim, projetos sociais, engaja ele que é músico, a gente vai nortear, dizer, dar um suporte muito grande, sabe, direções. Então, projeto Axé, que mais projetos a gente tem, entende? Então, eu também fiquei pensando nisso, a própria criação desse departamento, eu acho que entra por essa via dos nossos incômodos, de estar na clínica atendendo, dizer, eu não tenho repertório em muitos lugares, existe uma associação, vamos criar espaços para que a associação possa nos dar repertório. E eu até tenho muito orgulho de dizer que pela primeira vez na história da Associação Junguiana do Brasil, vai existir um congresso em Salvador, onde 25 das vagas foi destinadas para a população LGBTQIAPN+, quilombola e indígena. Isso nunca é revolucionário. Isso nunca aconteceu na história. Mas é o quê? Em cima de quê? De luta. Quem é que está lutando? Nós. Nós nem a clínica. Então, a clínica, ela não é dual. Assim, o ponto seria esse, assim, né? Que eu acho que é importante, assim, e da gente ter orgulho de dizer, embora, porque eu preciso muito, né, de você, e nós precisamos, né? Sim, com certeza. Mas muito feliz, eu adorei conhecer você é lindíssima.
Quero ver essa estatueta de perto. Vou para o congresso, vou apresentar esse trabalho lá também. Eu vou te apresentar algumas amigas que querem. Me apresente, eu me sinto muito solitária aqui em Salvador. E você vai lá com a gente, né, também, no departamento, né? Isso. Vamos juntos. Vamos sim. Bom, gente, preciso pegar a criança na escola. Um beijo enorme para vocês. Gente, muito obrigada para quem ficou até o final. Obrigada demais, viu, Ju? Depois eu mando a gravação aqui. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo.